Olá! Vem com a gente em mais um semanário. O semanário de hoje tem um Claudemir Pereira fresquinho, que tá voltando da primeira perna das muito férias fresquinho dele. Bem fresquinho, bem né? largadinho. Os caras devem pensar, esse cara é louco, né? O Claudemir tá de cuca fresca hoje. Não, dá fresquinho, cuca fresca. Nesse semanário que traz aí as principais notícias da última semana, dessa semana, né, em que a gente está gravando o semanário, e tá do jeito que o Claudemir gosta. Hoje, de novo, nós conseguimos fazer um semanário só com pautas locais e regionais. As pessoas não sabem, mas eu vou dizer. Eu penso assim, não é que a gente não possa falar de questões outras que não sejam locais. Acontece que tem tanta gente falando das outras coisas, exato, inclusive algumas bobagens, que é melhor a gente não contribuir. Bobagem, tem gente falando das nossas também. Nós, pelo menos, a gente se garante. Né? Exatamente. Então, são duas questões. Eu acho que, primeiro, que a gente tem que ter um interesse local bem... E às vezes faltam espaço para as informações e análises locais. E segundo, é exatamente isso, que tem tanta gente falando sobre o resto do planeta, que eu deixar esse pessoal aí falar sozinho. É exatamente o que eu penso. A gente já tem muitos meios de assistir e acompanhar as notícias do que acontece no mundo inteiro, no Brasil, e aqui em Santa Maria são menos opções, claro. Eu vou te dizer mais uma outra coisa, tá? Que já falei em outros espaços que eu tive algum tempo atrás, que é muito fácil falar de Brasília. Sim. Agora, falar da Câmara de Vereadores é uma dificuldade, né? Falar de falcatrua lá é fácil, uma barbaridade. Falar de dificuldades e problemas aqui é muito mais difícil. Aliás, é uma coisa que eu faço... Porque eu encontro os caras na rua, né? Exatamente. E aí quem tem medo. Exatamente. Mas assim, tem uma coisa que eu falo sempre, eu participo do Sala de Debate quase toda semana, que é o programa que tu conhece muito bem, né? Conheço muito bem. É onde eu falava isso. Eu quero ver vocês falarem daqui. Falar de Brasília é moleza. E eu sempre digo assim, ó, que apontar o dedo para a política é muito fácil, né? Porque a gente, qualquer problema que tem, a gente aponta o dedo para um político, critica um político e todo mundo bate palma e fica tudo por isso mesmo, né? Então a gente tem que transcender um pouco isso, nem sempre a gente... Mas enfim, esse é o objetivo desse programa, que a gente discuta, analise e avalie questões locais. Eu não aceitaria o convite para fazer um programa diferente desse. Isso aí. Muito bem. Bom, feita essa declaração de intenção, o que nós temos mesmo para hoje? Esse é o Claudemir de cuca fresca. Imagina como é. Imagina quando não é. Mas falando em cuca fresca... Faz muito tempo que eu não tenho a minha cuca fresca. Eu também. Quem não está de cuca fresca, Claudemir, primeira pauta de hoje, quem não está de cuca fresca é quem teve a sua casa atingida pelo temporal, né, que chegou em Santa Maria essa semana. Quem teve que lidar aí com esses estragos todos. E ainda está tendo que lidar, né? Não foi pouca coisa o que aconteceu em Santa Maria, né? Não foi pouca coisa. Eu tenho certeza que no momento que você está vendo esse programa, é bem provável que continuem acontecendo. Se não estiver na mesma circunstância, o rescaldo é terrível. Eu lembrei até agora com a minha filha agora há pouco, estava vindo para cá, se ela estiver aí nos bastidores vai lembrar, que eu não consigo lembrar o ano que eu fiquei 7 dias sem energia elétrica. Nossa. 7 dias. Sabe que chegou de madrugada assim, eu vi um barulho lá de fora. Disse, olha, os caras estão ligando a luz. Eu fui lá e aplaudi os caras. É uma coisa impressionante. 1h30 da manhã de sábado para domingo, uma coisa assim, que foram lá. Mas desde o sábado anterior eu estava sem energia elétrica. Nossa. Vocês não têm ideia. O cidadão comum, a pessoa comum não tem ideia do quanto eu estou tentando reduzir para o indivíduo, para a pessoa comum, para uma única pessoa. Sim. Para o indivíduo, para o individual, para o singular. O que é a falta de energia elétrica prolongada. Porque normalmente a gente não tem isso. Agora, você não consegue tomar... Bom, eu tomei banho quinta-feira, já não sei que, acho que foi quarta-feira, tomei banho de colherinha. Que eu fiquei sem... O famoso banho de gato. Fiquei sem energia elétrica a partir da terça-feira, só voltou na quarta-feira, perto do meio-dia, e eu tinha que sair para a rua, né? Como é que eu vou sair assim fedendo? Não dá, né? E aí foi como deu. Isso é um pequeno exemplo que se reproduz aos milhares em Santa Maria nesses dias. Outra questão que me parece importante, que é a questão dos alimentos.
Você tem um refrigerador em casa, por mais simples que ele seja, ele tem seguro. Imagina, se você tem e a minha estava até excepcionalmente fornida, pensei, vou botar tudo embora. Daqui um pouco, porque não? Aí pensei, vou lá na minha sogra também sem água, sem luz, sem não sei o quê. Aí aí todo mundo foi para minha cunhada. Aí todo mundo foi para minha cunhada, não sobrou espaço para mim. Não cabia tudo, né? Gente, nós estamos rindo, mas isso agora tem uma causa, né, Guilherme? Qual? Nós. Ah, sim. Nós somos os idiotas. Sim. Nós, que eu digo, o ser humano. Sim. Que eu tenho viajado seguidamente aí numa rota e tenho observado aquilo que a gente só vê às vezes, tal. Como as pessoas jogam fora pela janela do carro vidro. Isso aqui isso aqui não é biodegradável. Sim. Né? Vai entupindo o ambiente. Depois não sabe quando chove, quando vem El Niño, não sei o quê. Isso tudo é culpa nossa. Agora isso eu falei do individual, né? Agora vamos para o coletivo. Podemos ir para o coletivo? Claro. Como é que as pessoas podem andar no trânsito? Que não é uma pessoa só, são várias. Eu mesmo enfrentei vários problemas. Sinaleira, eu que sou contra. Deixar bem claro. Eu tenho uma lista aqui de estragos para passar depois. Pode passar. Não, quando terminar o teu comentário. Não, é simples. Na verdade, nós fomos para o coletivo, a situação se torna ainda mais delicada. Por quê? Porque aí são fraternidades, são comunidades, por menores que sejam, que são atingidas. Aqueles funcionários daquela farmácia que voou. Sim. Não a farmácia voou, mas as coisas todas voaram. Só de pensar naquele pânico, que tinha 3 ou 4 funcionários ali, ou que fossem 2, isso é o coletivo se instalando. Essas pessoas vão sonhar com isso muitos anos. Enfim, pode trazer a lista. Não, o temporal foi medido, mas eu até vou te dizer assim que ventos de 89 km por hora, eu já tinha ouvido falar de temporais com essa medição. Sim. E eu não me lembro deles terem sido tão fortes como ontem. Então eu tô aqui até imaginando que essa medição ontem e anteontem, os dias todos aí que... Acontece com todo mundo, né? Com as melhores famílias. Já estou me sentindo aliviado pelas vias cagadas. O dia aí do temporal, né? Dos temporais, na verdade. Eu tenho essa sensação de que os ventos chegaram a mais do que esse número que foi passado aqui. Tá? Ou eles assobiaram diferente, tal, fizeram ou foi curvas, medido em algum lugar. Fizeram curvas diferentes. Curva fechada. Porque olha só, daí tiveram casas destelhadas, inclusive no bairro Babilônia teve uma casa que foi inteiramente destruída, assim, sobrou 1 ou 2 paredes em pé, mais ou menos. É que quanto menor a sua condição, porque a gente vê, no Nordeste a gente vê casas de sapê, né? Sim. Aqui a gente vê casas que parecem de sapê. Mesma coisa. E assim, tiveram muitas árvores e postes caídos, árvores e postes que derrubaram muros, árvores e postes que caíram sobre carros, inclusive tem um carro que foi também praticamente destruído, uma foto. Fiquei pensando, e aí eu me lembrei de um assunto que já falamos aqui. Sobre os seguros, né? Pensei, Guilherme, esse cara, se for amigo do Guilherme, o cara tá ferrado. Não, se ele é meu amigo, ele prestou atenção. Tomara que eu esteja enganado, tomara primeiro que ele tenha seguro, né? Porque algumas pessoas não têm seguro. Dói no bolso. É um assunto que a gente podia tratar. Nossa, o meu fez em janeiro, já está resolvido. Mas vou te dizer uma coisa, dói no bolso. 3 contos de réis. E parece que atrai, se tu não tem seguro, atrai. É verdade. Porque tu tem o seguro, tu fica pagando sem nada acontecer. Aí tu para de pagar, no outro dia dá um problema, né? É mais ou menos que nem plano de saúde. E também. Agora, esse rapaz, o senhor ou senhora, sei lá quem é o dono do veículo, fiquei pensando, tomara que tenha seguro e que o seguro preveja esse tipo de intempérie. Eu tive uma vez um problema com um automóvel num granizo. Há uns anos passados aí, e há uns anos um carro passado aí, mas o meu seguro, não sei como, milagrosamente cobria. Então resolvi. Ah, que bom. Eu já tive meu carro
acometido por uma chuva de granizo e, para minha surpresa, nenhum arranhão no carro. Eu fiquei pensando, o que aconteceu aqui? Que teve uma chuva de granizo e o carro está intacto. O meu ficou, parecia varicela. Impressionante. Achava até bonitinho. Bom, se não conseguir cobrir isso, vai ficar assim mesmo. Vai ficar carijó. Por aí. Mas são coisas que a gente ri, mas tem famílias que devem estar sofrendo muito nesse momento. Muito. Algumas até... Eu vou fazer um exercício aqui que é terrível fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Algumas famílias estão tão acostumadas com a intempérie que talvez nem tenham dado muita bola para isso aí. É horrível o que eu estou dizendo para você aí que está me vendo. Acho que é aquela câmera ali que podem pegar aqui. Isso mesmo. Aqui, ó, se você estiver ouvindo isso aí e não aconteceu com você, ótimo. Mas se aconteceu com você uma vez, não fique tão bravo, porque tem gente que sofre com isso, qualquer ventinho. E não tem seguro. Não tem nem carro, né, para começar. Não tem. Eu sempre penso, Clamir, o tempo começa a ficar feio, é brincadeira isso, mas o tempo começa a ficar feio, começa a vir aquele vento, e na hora eu já me lembro das pessoas que têm aquelas casas construídas de qualquer jeito, com frestas. Tu imagina se a gente que mora num lugar adequado, né? O vento já faz o que faz, na janela, assusta. Só o que passa pela frestinha daquele vidro que não fecha bem fechado, bem vedado, já é o suficiente para assustar, para derrubar um quadro, para derrubar uma planta. Tu imagina as pessoas que moram nessas condições, casas que muitas vezes têm frestas entre as tábuas, casas sem forro, com telhado, né, que não é adequado. Eu fico pensando no pânico que essas pessoas passam dentro de casa durante um temporal. Sabe que é um assunto colateral, mas tem a ver com isso. É por essas e outras que eu prefiro o verão. No inverno é muito pior. Sim. No verão, pelo menos as pessoas não precisam se vestir, né? É verdade. No inverno é muito pior. Claro que a miséria é uma coisa que devia ser um compromisso da humanidade acabar com ela. Mas ninguém, até porque a miséria ela se presta a algumas... Mas aí nós vamos sair do assunto. Deixa assim, eu não quero me incomodar. Como tu disse, eu estou muito fresquinho para ficar Fica fresca hoje. Mas assim, não vamos descontrair ainda, porque na minha visão aqui, este temporal teve uma vítima fatal, tá? Que foi um cidadão de São Vicente do Sul, que estava numa unidade de saúde onde faltou luz. Ele teve que ser transferido dessa unidade de saúde e morreu no traslado. Então a gente pode até dizer que ele foi uma vítima fatal, mesmo que indireta do temporal, mas foi. A gente não tem como afirmar que ele não morreria se não tivesse necessitado desse traslado. Como eu trabalho em um hospital, eu comentei até com alguns colegas, foi de quarta-feira de manhã que ele morreu. A transferência, ele morreu quarta-feira de manhã, se não me engano. Sim. Mas olha aqui, ó, menos mal, Deus que perdoe que eu estou dizendo aqui, que não sirva de consolo para ninguém, tá? Mas menos mal que, pelo que eu soube, pelo que eu vi no noticiário, era um senhor que estava com cuidados paliativos. Ah, sim. Então ele acabaria... Puxa, como é que eu vou... não tem jeito da gente externar, né? Todo mundo entendeu o que tu está querendo dizer. Às vezes fica difícil de externar, mas... Então, mas fica assim. Sim. Pelo menos era isso. Porque não é que a gente desejasse a morte dele, claro que não, claro. Dentre as mortes ainda é a... Não é desejável, deixa aceitável? Também aceitável. Não sei se seria o termo. Não sei, mas enfim, eu me senti um pouco consolado, vamos colocar assim. Era alguém que estaria com os dias contados, consolado, assim. Porque quem está com cuidados paliativos, quem não sabe, eu já vou avisar, quando tiver em cuidados paliativos é porque não há mais solução científica. Isso. Fora da ciência, tudo é possível. E tem muita gente que acredita e não sou eu que vou tirar essa fé, né? Mas do ponto de vista científico é quando não há mais perspectiva científica de solução para o problema. E aí então entra nos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, inclusive, para quem não sabe, não conhece o termo exatamente, é quando é feito tudo para que a pessoa consiga viver com o máximo conforto possível e dignidade dentro daquelas condições de saúde que ela está. Agora, claro, às vezes as famílias não conseguem, por isso que eu não quero avançar muito nisso, porque as famílias não têm essa compreensão. O ente querido é o seu ente querido, claro. E o resto é conversa mole. Claro. Enfim, mas nós tivemos uma vítima que morreu. E é triste. Com cuidados paliativos, sem cuidados paliativos, as circunstâncias quaisquer que tenham sido, é triste você constatar isso, né?
Inclusive é o secretário de saúde, que agora eu até admito a falha de não ter colocado o seu nome aqui no roteiro, mas o secretário de saúde do município de São Vicente do Sul, inclusive, disse que a unidade de saúde não está mais em condição, por um tempo, não foi um bom tempo, né, mas não está em condição de atender ninguém no momento por causa dos estragos causados pelo temporal. E aí tem efeito colateral. Eu conheço uma pessoa que tem vínculos com o Jaguari, que estava me dizendo que o pessoal de Jaguari estava apavorado porque vários dos pacientes de São Vicente estavam sendo deslocados para Jaguari. E aí o hospital lá tinha que acolher, e acolheu, né? Claro. Mas sem as melhores condições, não tem como ser. Jaguari teve um dia de Santa Maria, então, porque Santa Maria também é o polo de saúde da... Mas é que ali é mais perto, né? Bem mais pertinho. E não é, se fosse de maior gravidade, e não fosse o caso de cuidado paliativo, se fosse de maior gravidade, teria vindo para cá. Claro. Não, eu quis dizer que isso que Jaguari passou por um ou 2 dias é a situação de Santa Maria durante todo o ano, né? Permanente. E em Agudo, para a gente não ficar só em Santa Maria, né? A gente já foi a São Vicente, vamos em Agudo. Em Agudo, o prefeito disse que o temporal foi um dos maiores já registrados e que foram mais de 100 propriedades atingidas. 100 no município do tamanho de Agudo. Agora tu imagina o estrago que foi. Imagino. Quer dizer, não tem como imaginar, né? Mas vamos imaginar. E ao imaginar, a gente vai ver o prejuízo que dá isso aí. O prejuízo... Sabe que o prejuízo econômico, vou repetir, se foi feito um bom seguro, até que você consegue, não digo resolver tudo, mas minorar. Agora, os prejuízos pessoais e a questão até psicológica. O cara conviver com uma situação... Vou dizer uma coisa, eu quase enlouqueci naqueles 8 dias sem energia elétrica. Eu morei numa casa, Claudemir, e olha que eu sou o tempo que eu morava... Qualquer chuva chovia dentro de casa. E era um negócio assim, ó. Tu não sabia onde ia chover. Cada vez tu prepara, vai chover, bota o balde lá. E aí chovia em outro lugar, tu entendeu? Mas é que E eu fiquei com o proprietário e com a imobiliária, por favor, vamos arrumar o telhado. Não dá para arrumar o telhado, 50 mil para arrumar esse telhado, não sei o que, então eu vou ter que sair. Aí eu saí da casa, não deu mais. Mas eu fiquei ali um bom tempo. Quando começava a chover, minha mulher já entrava em desespero, começava a mandar mensagem, vai chover. Era um desespero. Sabe que... Aí tu imagina uma pessoa que passa por isso sempre e que não é só uma chuva, mais engraçado, uma goteira. Mais curioso, a minha história de vida não tem muita importância aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Eu nasci numa volante. Sabe o que é uma volante? Conheço, que eu já volante ouvi falar. Né? É o precursor dos containers. De Tuco, da versão Vega. Perdão, entendi. Volante porque deslocava de um lugar para outro e tal, quando precisava. Não sei porque, era essa a origem da expressão volante, embora a que eu morei estava bem fincada no chão. Mas a energia elétrica vinha do candeeiro, de um fogareiro, não era fogareiro, um lampião. E aí o cara vira burguês e se queixa de tudo. É verdade. Aliás, este programa inteiro aqui está se prestando a uma propaganda, a um como é que é o termo aquele? Um merchandising muito apropriado para as empresas de energia solar. Quem quiser patrocinar, né? Quem quiser ser apoiador aqui do programa... Já botaram aí o telefone? Seja muito bem-vindo. Espero que agora criem vergonha e botem o telefone aqui. Porque quem tem energia solar em casa não passou por esse problema. Criem vergonha é uma expressão carinhosa que é o Demiliano. Então, o último, para a gente encerrar essa pauta, fica aqui o convite às empresas de energia solar da cidade. O cara é esperto, né? Apoiar. O cara ficou falando meia hora só para falar nisso. Não, me ocorreu agora. Esse pessoal é um bando de picareta. Mas, enfim, a gente aceita mesmo. Estamos abertos, né? Ainda mais um negócio que pode... A energia solar, para mim, é um dos futuros aí da solução energética. Né? Verdade. Então, vai durar pelo menos algumas décadas, até que se descubra outra coisa. E a próxima pauta, Claudemir, a gente descontraiu, mas a próxima pauta também é sobre perda, tá? Nessa semana, Santa Maria perdeu, isso mesmo, Santa Maria perdeu o ex-professor e vereador Larry Monteiro, que legislou entre os anos de... Larry Farias Monteiro, não tenho certeza. Mas Larry Monteiro é certeza. Larry Monteiro, ele legislou entre 1983 e 1988. Começou pelo PDS, passou pelo PFL e terminou no PMDB. Terminou o mandato dele. 3 partidos em um mandato, né? Tu vê como é que era fácil trocar de camisa. Curioso, né? E ele também
durante o seu que mandato... se registre, tá? Nunca mais saiu do MDB, do PMDB. Sim. Isso foi em 1986 que ele entrou no PMDB. E inclusive foi dirigente do PMDB várias vezes. Ele foi também, porque além de vereador, eu já falei, ele foi professor e ele era advogado. E ele foi diretor da agência do Cine durante o mandato da agência do Cine aqui de Santa Maria, durante o mandato do Pedro Simon. Simon ou Simon? Tu que é mais... Faça o que tu quiser. Tu que viveu mais tempo. Eu prefiro Simon. Eu sempre chamei de Pedro Simon também, mas eu já vi gente chamar de Pedro Simon. Fiquei com medo de tu me corrigir e antecipei a pergunta. Tem coisas para corrigir mais importantes, não só tua como minha também. O nome, o cara... Eu tenho certeza que se chamar ele de Simon, ele vai atender. Ele atende, acho que... Ainda mais sendo político. Não sei se ele está ouvindo, mas se estiver ouvindo, porque é um homem de 90 e poucos anos. Sim. Pessoal, os familiares dele aí podem nos corrigir também, se quiser. Fica à vontade. Os fãs, né? Pedro Simon tem muitos fãs. Sabe que eu fui fã do... Depois ele começou a achar que a corrupção só existia acima do Mampituba, eu já me desamei um pouco. Eu me lembro, sabe que o tem memória, mas eu reconheço nele um cara de muita importância num período muito complicado da vida política brasileira. Pedro Simon, ou Simon. Aliás, eu chamo ele de Simon, mas chamo de Simon também. O que me apetecer na hora. Na hora, depende do então humor. Ele era um cara assim... Ele era, não. Ele era, mas não morreu, mas está bem idoso já. Inclusive, soube que ele anda participando de alguns eventos políticos como convidado e tal. Mas o Pedro Simon, ele foi presidente de um partido chamado MDB durante muitos anos. Foi um baluarte da defesa da democracia no Brasil, num período que era complicado fazer isso. Agora, depois, mais adiante, ele começou, no meu ponto de vista, quando ele começou a achar que nós só temos virtudes, aí complicou um pouquinho. Mas não desmerece a sua importância. Sim. Como não desmerece o fato do Larry Monteiro, a quem eu conheci e prezava e convivi, como fonte, inclusive, ele também teve as suas incoerências iniciais, mas depois que ele tomou um rumo, ele não mudou mais e tinha uma importância significativa para o MDB. Seguidamente ele era consultado pelos meus amigos, porque ele era da velha guarda, mas ele não morreu tão velho assim, né? 77 anos, ele faleceu. É que ele teve doente e tal. Ele tinha problema, até não tinha colocado aqui no roteiro, mas como tu falou, ele tinha Parkinson e Alzheimer, né? E já estava num estágio bem avançado das duas doenças e acabou falecendo. Ele que também foi diretor, ele foi o primeiro diretor do Centro Social Urbano, Claudio. Exatamente. Para quem é mais novo não vai saber o que era o Centro Social Urbano. Irmão Stanislau. Isso, era irmão Stanislau? Exatamente, Centro Social Urbano, irmão Stanislau, que é o homem das cabras. Aí vamos estudar, porque eu não vou contar para todo mundo. Hoje não. Hoje não. Vamos estudar quem era o homem das cabras. Mas a história é bonita, mas a história é uma coisa fantástica. Eu sou apaixonado pela história. Mas a história é nossa, não é aquela lá de longe. Eu prefiro a nossa. Nossa, até o Rio Grande do Sul, do Brasil já não me interessa muito. Mas enfim, ele foi diretor então do Centro Social Urbano primeiro. Tudo na gestão Pedro Simon, ou Simon. E depois também, eu não sei, porque o PMDB teve alguns governadores, teve o Rigoto, depois teve... mas eu imagino que tenha sido durante o mandato do Pedro Simon, porque se ele foi o primeiro diretor, o Centro Social Urbano é da década de 80, né? Então imagino. Não, mas tudo foi anos 80, 90 ali, né? Por aí. E ele era uma figura importante. Eu lamento a perda de um cara desse. Sempre que me via, ele dizia: como é que vai Erechim? Um homem de Erechim, ele dizia. É uma figura incrível, que a gente perde, mas enfim, a vida também é feita de perdas. Né? O programa hoje está um pouco focado nisso, inclusive, né? Não tem nada mais alegre aí. O que a gente vai fazer são as pautas da semana. O programa ele tem esse propósito aí. É por isso que os caras chamam mais importantes. Os caras nos obrigaram a chamar isso aqui de semanário? Exatamente. Os caras nos obrigaram, não. Foi por falta de opção. Se você que está nos assistindo tiver um nome melhor para o nosso programa, pode sugerir nos comentários. Quem sabe a gente aceita e muda o nome, né? Não tem problema nenhum. Vai ter que sair caro, porque agora já estou me acostumando. Agora já foi. Porque a gente se acostuma, pode ser o que for.
Vamos lá, tem mais perdas ainda em pauta. Mais perdas em pauta. Hoje tu tá... Eu tô meio para baixo hoje, né? Ainda bem que eu tô com cuca fresca. É que a notícia é o seguinte. Na verdade, ela é... Deixa eu só dizer uma coisa sobre o Larry Monteiro. O Larry Monteiro era um gentleman. Ficar falando um monte de coisa e esquece. Era um gentleman. E tinha convivência pacífica com todas as correntes da Câmara de Vereadores quando lá esteve. Né? Eu até estranho, eu vou fazer isso aqui, porque pode ser um desejo da família. Então eu não estou fazendo nenhuma acusação. Uhum. Mas eu até estranho que o velório não tenha sido feito na Câmara de Vereadores. Ah, sim, mas pode ter sido por opção da família. Pode ser, então eu não vou fazer essa ressalva. Claro. Porque esse merecia também. Né? Sim. Mas enfim, está feito. Inclusive, entre as pautas que ele defendia enquanto vereador, estava infraestrutura na periferia, como iluminação, rede de água, esgoto, pontos de ônibus, linhas de ônibus. Ele era o que alguns só fingem que são, amigo dos pobres. É. E também mais vagas para professores nas escolas municipais. Ele brigava muito por isso também, queria que tivessem mais professores nas escolas. Ô Larry, onde é que tiver... Pode agradecer, viu? Porque os caras não falaram nem um tiquinho do que a gente está falando de ti aqui. Bem. É verdade. Não, e aquilo... É um personagem da nossa cidade. Todos os personagens da nossa cidade devem ser lembrados aqui. Não quer dizer que ele não tenha podre, viu? Porque também tem o seu passadinho. Todo mundo tem. Mas não vamos relevar. Depois que morre, a gente releva. Bom, a outra notícia, Claudemir, na verdade, ela é a atualização de uma notícia que explodiu mesmo, foi na semana anterior, que foi a semana em que a gente não fez programa... Ao vivo, quase ao vivo. Quase ao vivo. Que foi a semana que tu estava na tua primeira perna das férias, sobre a construtora conceitual, né, que estourou ali a notícia de que a construtora estava declarando falência depois da morte do seu proprietário. Essa construtora? Eu também confesso que não. E que tem aí a estimativa de que tenha cerca de 1.100 pessoas que teriam tomado prejuízo com a falência dessa construtora, não tendo recebido os imóveis. Já tem gente que está esperando o imóvel que comprou na planta há mais de 2 anos, 1 ano, 2 anos, tá? E tem também uma estimativa, tem uma suspeita, tá? Isso aqui não é informação confirmada, isso aqui é uma suspeita, de que pelo bem ou pelo mal, né? Ou já mal intencionado, ou por incompetência, tenham sido vendidos imóveis para mais, o mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Inclusive tem relatos aí de vítimas que dizem que o mesmo box de garagem teria sido vendido para 40 pessoas. Tá. E aí a atualização dessa notícia é que, porque aí eu vou voltar um pouquinho e vou contextualizar. Muitas dessas vítimas estavam na expectativa de que talvez pudessem ter esses imóveis que já estão, muitos deles estão quase prontos, falta acabamento, estão com as paredes erguidas, alguns estão até rebocados, falta o acabamento. Então muitas dessas vítimas estavam na esperança de que os proprietários, os atuais proprietários, os herdeiros que assumem a construtora, pudessem vender ou repassar os prédios da forma como estão para os legítimos donos, as pessoas que compraram esses imóveis. Então alguns deles tinham essa esperança, têm essa esperança, só que a atualização da notícia é que, olha só, eu até vou ler aqui, eu não costumo ler, eu gosto de só pegar, mas aqui eu vou ler, tá? Que um dos prédios da construtora conceitual já é alvo de leilão de uma cooperativa de crédito que cobra a dívida da empresa, tá? Então, o edital foi publicado na última terça-feira e o leilão já vai acontecer na sexta, ou já aconteceu, dependendo do dia que você assistir aqui o programa, tá? Na sexta-feira, dia 19. Olha a velocidade, o edital foi na terça 16 e o leilão vai ser online. Extrajudicial? É um leilão... aí tu me pegou. Mas é um leilão, vai ser online, tá? E o terreno que vai ser dessa propriedade tem quase 2.500 metros quadrados. Será leiloado para abater a dívida com esta cooperativa de crédito. Tá. Alô, então, alô. Já começou. Alô, Gindri. Alô, Gindri. Gindri. Alô, Gindri. Meu querido advogado. Porque é impressionante a capacidade que nós, tamanhos, temos de ser ludibriados. Você acha que esse é o primeiro caso? Não.
Tem o da Ampar, que eu sou vítima, e o Gindra é meu advogado, por isso que eu estou brincando. Na época, eu até fiquei... Tu vê como é que eu sou democrata. Vou puxar o braço do meu assado. Eu fiquei sabendo que eu tinha sido ludibriado por uma notícia no meu próprio site que não fui eu que fiz. O Michael Rosauro, que não sei se está assistindo não, mas Michael Rosauro fez a matéria e disse, mas peraí, eu conheço esse edifício aqui. Eu era uma das vítimas. A capacidade... E foram cerca de 600 pessoas. Eu vou dar até o nome da empresa. Ampar. 5 ou 6 condomínios na cidade. E todo mundo entrou. Chegou até o meu amigo Juliano Soares, era um dos que fez... Não foi ludibriado. O vereador Juliano Soares, que acho que na época ele era secretário até da área de habitação. Não tenho certeza. Chegou até a juntar um pessoal na Câmara de Vereadores para fazer uma coisa. Bom, enfim, cada um tomou o seu rumo. Eu ganhei em todas as instâncias, mas recebeu o troco. O problema não é ganhar, né, Claudemir? A causa então, é justa. Alô, Gindri, como é que está a ação de execução? Só que aí é que tá, tem um detalhe sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, esquece o meu caso particular. Não. Vamos ficar para o conjunto da obra. Quer dizer, é Ampar, é conceitual. Qual será o próximo? Eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Porque nós temos uma capacidade incrível, nós, o ser humano, tá? O ser humano em geral e o santamarense de forma bem peculiar, temos a capacidade de entrar pelo cano com facilidade nesta área. E aí a gente sabe que tem empresas sólidas na cidade, temos empresas sólidas, não vou ficar dando nome, porque senão eles que botam Mas aqui. Podemos dar o nome também, fiquem à vontade. Assim que quiser, a gente põe... Para nos apoiar. Hoje tá. Não, isso é fazer negócio, né? Isso aí não é diz o meu avô, porque a gente... meu avô, cara, pedichão isso aí. Porque a gente vai, como no segundo semanário a gente falou sobre isso também, porque a gente vai entregar, né? Lembra que a gente vai... Que agora tem esse termo, né? De entregar. Então, se... Os nossos futuros apoiadores aí podem saber que nós iremos entregar. Tem um cara da Câmara que virou CC por causa da sua entrega. Não vem o caso que eu leio a minha coluna no final de semana do jornal diário, que lá está escrito. O que não está errado, não estou dizendo que está errado. Mas eu me lembrei da expressão. Se ele entrega, tem que ser reconhecido. Exatamente. E, enfim, então, nós temos a capacidade... Tem empresas sólidas, mais de uma na cidade. Muito mais de uma, né? Que entregam regularmente seus empreendimentos sem nenhum constrangimento. Alguns até dão prêmio. Sim. Né? E algumas não, uma pelo menos eu sei que dá prêmio. Tem mais de uma que dá prêmio, que tem uma que divulga bastante. Os prêmios a gente fica sabendo, né? Mas não é a única que dá prêmio. Exatamente. Então, e aí de repente aparece uma conceitual da vida, um amparo da vida que enraba as pessoas e aí mancha todo o mercado. Vai me dizer que ninguém vai... Que agora, quando quiser alguém comprar um imóvel, as pessoas não vão pensar, será que é uma conceitual? Será que... Não é, gente. Vamos devagar. O mercado é composto, na maioria das vezes, ou quase totalidade das vezes, de pessoas honestas, de empreendimentos idem. E aí acontece... Só que é muita gente comprando imóveis, 1.000 e tantos aí, mais 600 da Ampar. Só aí dá quase 2.000 prejudicados. Se é que não teve algum que não foi prejudicado dos dois. Também tem investidores, né? Sim. Tem gente que compra imóvel para investir, não para morar. Mas sabe que o que me surpreende nesse caso é porque, a princípio, os contratos estavam todos muito bem amarrados. Tem muitas vítimas que não são marinheiros de primeira viagem, ou seja, né, sabiam o que estavam fazendo na hora de comprar. E eu fiquei com aquela sensação, olhando de fora, que talvez a construtora não tenha sido mal intencionada desde a raiz. Sim. Sabe? Ficou no caminho. Se atrapalhou, né? Que nem a minha síndica maravilhosa, se ela estiver nos assistindo, eu acho que sim, Dona Dilma, síndica do meu prédio, ela foi me contar um caso... Que não se perca pelo nome. Não, que não... Exatamente, não. Mas ela foi me contar um caso de um vizinho. A história de síndica é sempre maravilhosa, né? Elas sabem tudo. Né? Ela foi me contar um caso de um vizinho. E ela me contou que o vizinho era funcionário público. Não vou nem o órgão eu não vou dizer, mas é um órgão que envolve dinheiro. Nem se é federal ou estadual. Nem se é federal ou estadual, mas é um órgão aí que envolve dinheiro. E aí ela foi me contar que ele tinha sido afastado desse órgão por motivos de ilicitude. E aí ela disse assim,
pois aí ele se atrapalhou nos dinheiros. E eu achei aquilo maravilhoso. E agora eu sempre uso esse termo. Então eles podem ter se atrapalhado nos dinheiros, né? Eu fiquei com essa sensação. Essa aí é a versão, digamos assim, simpática. Agora tem aquela antipática. O cara misturou os dinheiros, não sabia qual era o dele, qual era do outro, ficou com tudo. Exatamente. Aí já não é a mesma coisa. Então eu fiquei com essa sensação da construtora conceitual de que algo aconteceu no decorrer do caminho. E que aí também não estou aqui eximindo a culpa dos gestores da construtora, porque incompetência também é um defeito, né? Então se tu vendeu se tu vendeu na planta e tu não conseguiu entregar, é porque alguma incompetência houve no meio do caminho, ou na hora de colocar preço no que foi cobrado, ou na hora de prever plano econômico. Exatamente, em algum momento ali se atrapalhou mesmo, mas aí tu tem que ter um plano de contingência. Chamar os caras e dizer, olha, me atrapalhei e a situação é essa. E a gente sabe que é complicado, porque construtora que lida com público, né? Vai lá, tranca a obra, pede aditivo, tranca o pé obra e tal. Pública, né? Exatamente. E aí uma hora recebe, né? Agora no privado a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Pois é, eu estou esperando. Gindre, alô Gindre! Quando é que vai sair o troco daquele negócio? Olha, não é, a culpa não é dele, né? Mas é mais ou menos que nem precatório. Não. Se for, mas o pior é que tem gente da minha família que acha que vai receber. E tem a minha avó, coitada, todo ano ela acha que ela vai receber os precatórios. Agora, os precatórios é um assunto que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas esse pode estar vindo uma solução. É mesmo? Inclusive, eu não quero cometer trazer esperanças vãs, mas tem uma legislação que obriga o pagamento, a regularização até 2020 e 30, sei lá quando. E aí o governo do estado está, depois que conseguiu, eu não estou discutindo a política econômica do governo, estou dizendo o efeito. Conseguiu a recuperação fiscal, conseguiu retomar o crédito, está fazendo um empréstimo de acho que 500, sei lá quantos milhões, exatamente por causa dos precatórios, de recursos exclusivamente para precatórios. Tem até que dizer isso para minha sogra, que ela toda hora me pergunta como é que estão os precatórios. Eu sei lá do precatório, mas não posso dizer uma coisa ruim, né, para ela. Agora pode dizer, um homem, o Peter, Dudu Leite, Dudu Milk, ele fez um empréstimo aí para pagar precatório. Então pode ser que entre a Bijuja. Aí no caso fiquem felizes quem tem precatórios do Estado, né? Porque o federal não adianta, a União... Não adianta, mas precatório... Não, estou perguntando, não sei. Precatório da União parece que é o mais fácil de ser pago. Dívidas da União são pagas. Olha, não, é aí que tá. Eu não estou falando do Lula, tá? Estou falando de qualquer governo. Ninguém está falando ninguém está pessoalizando. Eu estou dizendo do Eduardo Leite porque é ele que está fazendo o empréstimo. O empréstimo. Sim. Podia ser outro. E a última pauta, Claudemir, essa aqui já é um pouco mais alegre, depende do ponto de vista também, né? Que é o vestibular. Foi nossa pauta aqui no primeiro semanário, no piloto, inclusive, né? Inclusive o seguinte, tu me enganou, né? Porque tu disse que ia aumentar para 18 mil... Tu sabe que foi a primeira coisa que o Claudemir tinha razão. Foi a primeira coisa. Quando eu vi a notícia, eu pensei... Poxa vida, é mesmo, eu calculei a coisa errada no programa. Os caras não pagaram e ficaram fora. Vou fazer a errata aqui então. Vou coisa que o Claudemir disse, pode pedir desculpa para mim, não tem problema. Desculpa, Claudemir, teimei contigo. É o seguinte... E eu não quis ir adiante, né? Porque não vamos brigar com o parceiro, não diz piloto. Vamos deixar para brigar mais adiante. A gente deu a notícia aqui do número de pré-inscritos ao vestibular 2024. O número era 18 mil. E aí o Claudemir perguntou, bom, mas esse número pode diminuir? E eu falei, não, esse número pode aumentar, porque dos pré-inscritos ainda falta computar os que pagaram. Só que eu não havia... exatamente, era o contrário. Eu não havia entendido que aquele número era dos que haviam se inscrito no site e que ainda poderiam não pagar o boleto e o número diminuiria ao invés de aumentar. Como de fato aconteceu, o que não quer dizer para 14 mil. O que não quer dizer que seja um número pequeno, mas é menor. Só para consertar aqui, para fazer errata da informação passada. Agora, eu fiquei pensando, sabe que agora, lembra aquilo que eu falei aí que naquele, vou puxar braço. Isso foi falei também outra coisa. Falei também outra coisa. Essa pauta. Que as pessoas que imaginavam, e imaginavam de uma forma legítima, né?
que seria o mesmo vestibular antigamente, elas se equivocariam primeiro porque já eram 2 dias. Agora eu li depois do programa do vestibular que já estão pensando em trazer para dezembro. Nossa. Eu li isso aí no nosso diário local. E qual você tem a razão, o motivo? Eu peguei a manchete, peguei só a manchete. Mas seria a mesma razão da outra vez. Tibuchi, né? Se tu estiver nos assistindo, Tibuchi, nos fala aí por que estão pensando em trazer para dezembro. Eu não sei se a intenção é da universidade, se é de setores da universidade, eu sei que trazer para dezembro, por razões econômicas, obviamente, né? Da universidade. E aí eu pensei, lembra o forrobodó que deu quando trouxeram para dezembro? Nossa, não. E já é menor, né? Já são 2 dias e no final de semana. Só um setor objetivamente ganhou. 2, né? É verdade, quase. Sim. Não, 3, se a gente botar o pessoal do lazer. Imagino as bodegas em geral. Imagino eu também que os postos de gasolina devem ter tido algum incremento ali naquele período, porque o pessoal tem que abastecer para ir embora, né? Depois. Mas enfim, de qualquer forma é limitada. Os caras estão querendo que a gente vá embora. Estão terminando o programa. De qualquer forma, são 2 dias só, né? Isso. E aí, 2 dias em dezembro. Eu vi isso aí. Mas eu queria aproveitar um assunto, já antes de terminar, eu vi no jornal, vi até na versão online do diário, não sei de que dia da semana, acho que foi quarta-feira. Eu fiquei impressionado. Tem 2 santamarenses que tiraram 1000 na redação. Gente, tiraram 1000 na redação. Uma coisa bem... Eu esqueci o nome das moças. Na época que não era 1000, que a nota era de 0 a 10 no vestibular, eu tirei 9 na redação, com licença, 900, muito obrigado. 900. Então, parabéns. Já foi um exagero. Equivalente a 900. Exagero. 900 é um exagero. Eu nem queria tanto. Mas enfim, se fosse eu, né? Porque eu sou bem mais antigo, eu não tinha nem redação. Não tinha redação na época, né? Graças a Deus. Porque é um pepino, teria que pagar alguém para... Mas enfim, deixa pra lá, já passou. Agora, as 2 meninas, eu sei que uma tem 18 e outra tem 20 anos. É só o que eu me lembro. Parabéns. Agora, o nome delas eu não me esqueci, mas seja lá quais foram. Estavam bonitinhos, com a fotinha de... Procurem os jornais, vocês vão achar com nota 1000. Cara, deve ter um orgulho. Essas meninas vão escolher. Se tiraram 1000 na redação... Qual a profissão será? Uma é arquiteta. Não, pois é. Eu não sou tão bobo. Se bem que hoje em dia todo mundo tem que escrever, né, Claudemir? Todo mundo hoje em dia tem que saber escrever. Tem que saber. É para nós ir embora, né? Mas eu só vou dar alguns dados que eu tenho aqui do vestibular e também corroborar com aquilo que tu tinha falado já no primeiro programa, dizer que pela segunda vez hoje que tu tinha razão. Porque no primeiro programa a gente falou sobre o vestibular e tu disse, olha, quem desejava a volta do vestibular talvez vá se frustrar um pouco, porque imagina que o vestibular será aquilo que foi e não será mais. Por esses motivos que tu acabou de falar. No final de semana, tem muitas provas fora da cidade, então a quantidade de gente que vai precisar vir a Santa Maria. Não são 13, não sei quantos foram, mas não são 14 mil em Santa Maria. Né? Não, 14 mil no total. Assim, a porcentagem foi muito pequena, né? A grande maioria esmagadora fez a prova aqui. Mas tinha a prova aqui, ó. Tinha a prova em Frederico, que é tinha normal. A prova em Palmeira, em Cachoeira. Aí tudo bem, porque tem universidade. Em Florianópolis. Aí já não tem FSM. E em Curitiba. Que também está mais longe ainda da FSM. Então são pessoas, mas foram poucas pessoas. A maior abstenção foi das provas de Florianópolis e de Curitiba, tá? Sim, mas foi feito, tu viu que o final de semana que foi feito? Com sol. Mas daí não tem o que fazer, né? Não tem como adivinhar. A abstenção. Mas em Florianópolis, com sol, os caras. Eu não vou querer faculdade esse ano. Não estou muito interessado em ir para Santa Maria. Aí a abstenção ficou na faixa de 15% só no vestibular. O número de abstenção do PSS ou não foi divulgado ou eu não encontrei. E um outro dado importante, significativo, não digo que é importante, é que mais de 60%, ou seja, 62,7% dos candidatos eram mulheres e apenas 34,3% Isso a tendência homens. É aumentar. Que é a proporção da categoria do naipe, do não sei o que, do sexo. E 34% dos candidatos apenas eram de Santa Maria. Tu vê, né? Então, para quem não vou entrar no mérito, não vou discutir sobre isso, eu só vou dizer que quem alega que o Enem é ruim porque porque possibilita que mais pessoas de fora venham para cá, saiba que 34% dos candidatos do vestibular
são de Santa Maria e os outros 66 E vou te são dizer uma de fora. coisa, a tendência é que isso aí se expanda para os aprovados. É natural. Assim, E aí mais nós caro. vamos ver que, se você pegar os dados anteriores, não vamos polemizar agora porque não é o caso, mas antes também era assim. Ah, sim. Então, sim. o argumento pode ser qualquer um menos esse. Sim. Tem um argumento também de que o pessoal do Enem acaba vindo de mais longe e desiste no meio do caminho pelas dificuldades impostas e tal. Os outros que Tudo bem, vêm mas eu não tenho dados. Aqui, mas em Frederico Westphalen, por exemplo, a maior parte dos estudantes é do interior de São Paulo. Já falei aqui. Sim, tu já falou. Uhum. E aí, só para a gente encerrar, o vestibular, então, o setor de hospedagem e da alimentação comemoraram muito o vestibular, já o setor do comércio nem tanto. E aí está tentando até se entender se é uma mudança no comportamento. Não é os 2 dias, é sábado e domingo. Exatamente. Se é uma mudança no comportamento, se as famílias passaram a vir menos com os filhos do que antes. Antes era de domingo a quarta. Exatamente. Pegava dia de As semana. pessoas chegavam na sexta de noite aqui. E não tinha o que fazer segunda, terça e quarta e ia pro comércio. Emendava, ficava aí. Mas nem precisa. O cara que chegava aqui, o parente que chegava aqui no domingo, na segunda-feira, podia não fazer nada no domingo. Inclusive não ia em supermercado, que é uma coisa que não funciona aqui. Mas nem no supermercado podia ir. Mas na segunda, terça e quarta ficava coçando, né? Então ia pro comércio. E assim, teve uma leitura feita de que talvez as famílias não estivessem vindo acompanhando os filhos como antigamente faziam. Mas tinha bastante familiares no campus. A questão toda é que... facilita, inclusive, que é só 2 dias. E tem mais essa questão, né, Claudemir? As provas ficaram concentradas no campus. Teve prova fora do campus, se eu não me engano. Do PSS. Do PSS, poucas, né? E aí a do PSS também, a quantidade de forasteiros, digamos assim, é menor. E aí, com as provas concentradas no campus, fica muito difícil dos familiares passearem no comércio, fazerem suas compras e tudo mais. Então, algo a ser analisado. O cenário todo não contribuiu, né? Mas o que foi que a gente levantou aí junto dos lojistas, eu gostaria de dizer umas coisas aqui que eu não nada. Posso dizer. Não diga. Não vou dizer. Principalmente se for do comércio, por favor, não diga. Não tem nada a ver com o comércio. Tá bom. Tem a ver com as pessoas serem... Bom, deixa eu falar. Não vou dizer. Com este deixa pra lá, vou Deixa pra lá, porque eu não quero me incomodar, entendeu? Mas nada a ver com o comércio. O comércio tem todo o nosso apoio. Isso aí. Irrestrito. E ninguém pode reclamar que eu não apoio o comércio local, que eu tô sempre carregando uma sacola por aí. Eu também agora... Deixa pra lá. Toda vez que eu me vejo cheio de sacola, eu penso assim, eu apoio o comércio local. Aí eu fico feliz de novo. Sabe que eu compro presentinho, michuruca, mas compro um presentinho para todos os meus parentes quando eu saio em férias. Todos do comércio local. Isso aí. E tem que ser. E você que está em casa, então fique com essa... Dona Marli. Dona Marli, a senhora não fale mal de mim nunca mais. Não, mas a Dona Marli nunca falou. Não, mas eu sei, sim. Nunca. A Dona Marli é uma flor de agora pessoa. Virei cliente dela, tem mais essa ainda. Tu vê. Ah, não. Lá na Dona Marli, ó. Show de bola. Muito bom. Dona Marli, qualquer hora você vai ser visita. E aí fica o convite também, Dona Marli, para a senhora apoiar. Isso aí já não tinha pensado, não tinha pensado, mas também não está proibido. É uma brincadeira, mas é brincando que você fala a verdade. Bom, então assim encerramos o semanário de hoje, o 5º semanário. Até a próxima semana, então. Fiquem com Deus, aproveitem aí o fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.